Águia nas montanhas. Ayagli Shoal era um internato novinho em folha que ficava entre as coníferas do alto das montanhas Umba, próxima à fronteira com Moçambique, na Rodésia do Sul, atual Zimbábue, vivendo essa ditadura que é uma piada de mau gosto. Uso o pretérito porque a escola fechou as portas em definitivo durante os conflitos que vieram assolar o desgraçado país. Sua fundação foi obra de Frank Carey, o tanque, ex-superior da Dragon Shoal, de Oxford, a maior e talvez a melhor escola preparatória inglesa, de um fantástico espírito de aventura e com uma lista impressionante de egressos distintos. Tanque fora para a África em busca de fortuna, e sua nova escola era a cria da Dragon. Tínhamos o mesmo lema, Adus Ai Solem, citação de Virgílio, e a mesma música, na melodia de um Wade, Christian Soldiers, de Sullivan, Adus Ai Solem Bestrifilptutissum, Adus Ai Solem em contenda rumo ao sol. Tanque visitar a nossa família em Lilongwe e quando viajava para fomentar os negócios com os pais da Nyasalandia, os meus gostaram de sua figura e decidiram que Água seria a escola para mim, assim como o doutor e a senhora Green resolveram que seria para Davi. Daí é que fomos juntos. Minhas recordações da Água são enevoadas. Acho que só passei 2 trimestres lá, incluindo o segundo trimestre de existência do colégio. Lembro-me de comparecer à cerimônia de abertura da escola. Nas semanas anteriores, o zum sobre o dia de inauguração havia sido constante. Aquilo me deixava desorientado, porque achava que era uma alusão ao Deus, eterno ajudador. Timely can ever rolling stream, bears all its sons away, they flee forgotten, as Adrian diz at the opening die. Os hinos me deixavam muito impressionado na Yagli, até mesmo Field Tigo ou Field Without Timid, cantado em tom entorpecentemente melancólico, mais apropriado ao cochilo do que ao combate. Pedia-se a todos os pais que os filhos viessem com uma Bíblia. Meus pais, sabe-se lá por quê, me deram a Bíblia das crianças, que estava longe de ser a mesma coisa, de modo que me senti excluído e diferente. A maior particularidade do livro era não ter a divisão em capítulos e versículos, o que senti ser uma terrível privação. Fiquei tão intrigado com o método bíblico de subdividir a prosa para facilitar a referência que repassei meus livros de historinhas banais numerando também neles os versículos. Recentemente tive a oportunidade de conhecer o livro dos Mormons, forjado por um charlatão do século XIX chamado Smith, e me ocorre que ele deve ter tido o mesmo fascínio pela Bíblia do Rei James, pois organizou seu livro em versículos e inclusive imitou o estilo do inglês quinhentista. Aliás, ainda me é um mistério porque esse fato por si só já não o denunciou no ato como falsário. Será que seus contemporâneos achavam que a Bíblia havia sido escrita originalmente no inglês de Tyndale e Cranmer? Como comentou Mark Twain, com toda a sua verve, se retirássemos todas as ocorrências da expressão e aconteceu que o livro dos Mormons se reduziria a um panfleto. Neagle, meu livro predileto era a história do Dr. Dolittle, de Lofting, que descobri na biblioteca da escola. Hoje ele está banido de quase todas as bibliotecas devido ao teor racista, e entende-se bem o porquê. Saturado de contos de fadas, o príncipe Bumpo, da tribo Jolijin que queria mais do que tudo ser um príncipe do tipo em que se transformam sapos, ou do tipo que se apaixona por uma Cinderela. Preocupado porque seu rosto negro poderia assustar alguma bela adormecida por aí ao acordá-la com um beijo principesco, ele implorou ao Dr. Dolittle para tornar seu rosto branco. É fácil entender por que esse livro, de pouco interesse e nenhuma controvérsia em 1920, quando publicado, tornou-se vítima do zeitgeist moral mutante no final do século XX. Mas, se é para falar em lições de moral, os imaginativos livros do Dr. Dolittle, dentre os quais considero o Dr. Dolittle's Post Office, a agência postal do Dr. Dolittle, o melhor, são redimidos do seu toque racista por seu anti-especismo muito mais manifesto. Além da música e do lema institucionais, Ayagli trouxe do Dragon Shoal a tradição de chamar os professores pelo apelido ou primeiro nome. Todos chamávamos o diretor de tanque, mesmo durante o castigo aplicado por ele. Na época, achei que o nome era referência ao tanque que guarda água no telhado, mas hoje vejo que é bem mais provável referência ao implacável veículo militar. Durante seu período na Dragon, o Sr.
Cari deve ter adquirido uma reputação de persistência ferrenha, avançando firme e resoluto em linha reta fossem quais fossem os obstáculos. Entre os outros professores havia Claude, também vindo da Dragon, Dick, que tinha a tarefa muito quista de distribuir uma ração abençoada de chocolate durante o descanso vespertino das quartas-feiras, e Paul, um húngaro ao mesmo tempo jovial e obscuro que ensinava francês. A senhora Watson, professora dos meninos mais novos, era Vati, e a supervisora, a senhorita Coplestone, era Coppers. Não vou fingir que fui feliz na Yardley, mas provavelmente fui tão feliz quanto pode ser um garoto de 7 anos mantido por 3 meses longe de casa. Muito pungente era a fantasia que eu me permitia quase todo dia enquanto Coppers fazia sua silenciosa ronda matinal pelos dormitórios e ainda cochilávamos. Imaginar que, num passe de mágica, ela seria transformada em minha mãe. Rezei sem parar para que isso acontecesse. Coppers tinha cabelos encaracolados e escuros como os de minha mãe, de maneira que, na minha inocência infantil, concluí que não seria preciso um milagre tão grande assim para que se efetuasse a transformação. E tinha certeza de que os meninos gostariam de minha mãe tanto quanto gostavam de Coppers. Coppers era maternal e gentil. Prefiro pensar que o depoimento que ela deu sobre mim ao fim do primeiro trimestre não foi inteiramente desprovido de afeto. Eu, escreveu ela, tinha apenas 3 velocidades: lento, muito lento e parado. Uma vez ela me assustou sem a menor intenção. Eu tinha horror à ideia de ficar cego, pois uma vez vira um africano a me fitar com olhos vazios como ovos cozidos. Eu ficava aflito de pensar que poderia ficar cego ou surdo e concluí, após longa e tortuosa deliberação, que o páreo era duro, mas que ficar cego seria pior. A Yardley Show era moderno o bastante para ter luz elétrica, produzida por nosso gerador. Uma noite, enquanto Coppers conversava conosco no dormitório, o motor do gerador deve ter morrido. Quando a luz deu lugar à treva, tremi de medo e perguntei: as luzes apagaram? Não, disse Coppers, em seu sarcasmo descontraído. Foi você que ficou cego. Pobre Coppers, mal sabia o que havia dito. Eu também tinha muito medo de fantasmas, os quais imaginava na forma de esqueletos com plena articulação óssea e com as órbitas dos olhos vazias, correndo na minha direção pelos longos corredores a uma velocidade incrível e armados de picaretas, cujos golpes eles mirariam com precisão devastadora no meu dedão do pé. Também tinha fantasias bizarras em que era cozinhado e devorado. Não tenho ideia de onde surgiam essas imagens tétricas. Não eram dos livros que eu lia, e é certo que não vinham de nada que meus pais me contavam. Talvez fossem histórias fantásticas contadas por outros meninos do dormitório, histórias do tipo que eu viria a conhecer muito bem na minha escola seguinte. Pois Yardley também foi meu primeiro contato com a crueldade infinita das crianças. Não fui vítima de bullying, ainda bem, mas havia um menino chamado Auntipeji que vivia sendo importunado sem dó, a pretexto de nada mais do que seu apelido. Ao que parecia, como numa cena de O Senhor das Moscas, ele era cercado por dezenas de garotos, que dançavam em volta dele entoando Auntipeji, Auntipeji, Auntipeji numa melodia monótona de playground. O coitado ficava irascível. Jogava-se às cegas contra seus algozes na roda, distribuía socos. Em uma ocasião ficamos todos em volta assistindo a uma briga feia, de rolar pelo chão, entre ele e um garoto chamado Roger, e nos admiramos porque Roger tinha 12 anos. A torcida estava do lado do valentão, que era bonito e bom nos esportes, ao contrário da vítima. Foi um episódio vergonhoso, mas comum até demais entre escolares. Antes que acontecesse alguma tragédia, tanque pós-fim ao bullying coletivo com uma advertência solene durante a reunião matinal. No dormitório, toda noite tínhamos de nos ajoelhar na cama, voltados para a parede da cabeceira, e nos revezar na oração de boa noite. Ilumina as nossas trevas, nós te pedimos, Senhor, e, pela tua misericórdia, defende-nos nas incertezas e perigos desta noite. Amém. Nenhum de nós já havia visto aquilo escrito, nem sabia o que queria dizer. Toda noite um imitava o outro feito papagaio, noite após noite, e consequentemente as palavras foram evoluindo até se tornarem uma insignificância truncada.
Daria uma bela experiência para a teoria dos memes, caso você se interesse por esse tipo de coisa. Se não se interessa e não sabe do que estou falando, pode pular para o próximo parágrafo. Se entendêssemos as palavras da oração, elas não sairiam truncadas, porque o significado delas teria um efeito normalizador, similar à capacidade corretora do DNA. É essa normalização que possibilita aos memes sobreviver através de gerações suficientes para cumprir sua analogia com os genes. Mas, como muitas das palavras da oração nos eram desconhecidas, só nos restava imitar os sons delas, foneticamente. Assim, conforme eram transmitidas através de gerações de meninos imitadores, as palavras apresentavam alta taxa de mutação. Acredito que seria interessante realizar uma investigação experimental desse efeito, mas ainda não tive a oportunidade. Um dos professores, provavelmente Tanco Dick, costumava nos comandar no canto coral, incluindo Ticamptone Racizi e Aves Spense, Jolie Jolie Sispense, Sispense tu lastime almilife e tu pense tu lembra tu pense tu spende tu pense tu taque omi tu miuife. Nesta a seguir, foi-nos ensinado como pronunciar o R de Birds, por motivos que à época não entendi, mas talvez fosse porque se supunha tratar de uma canção norte-americana. Eriuicitilik BRRRDE Assentiu Dernes BRRRDE Assentiu Dernes BRRRDE Assentiu Dernes Eriuicitilik BRRRDE Assentiu Dernes Downin Demerara. Parte do famoso espírito aventureiro da Dragon Show for exportado para Eagle. Lembro de um dia de enorme agitação, quando os professores dividiram o colégio inteiro numa grande partida de mata-abelhas e machonas, versão local de polícia e ladrão, usando os nomes das duas tribos predominantes na Rodésia, que levou a gente a se embrenhar pelas matas e prados de umas montanhas da névoa, na língua Shona. Sabe-se lá como a gente não se perdeu para sempre. E, embora a escola não tivesse piscina, foi construída depois que fui embora, éramos levados para nadar, numa bela piscina natural ao pé de uma cachoeira, o que era bem mais empolgante. Que menino vai querer piscina quando se tem uma cachoeira? Fiz uma viagem a Eagle de avião, grande aventura para um garoto de 7 anos viajando sozinho. Tomei um biplano Dragon Rapid de Lilongwe a Salisbury, atual Harare, a partir de onde deveria seguir para um Tali, atual Mutare. Os pais de outro menino da Eagle, que moravam em Salisbury, deveriam me buscar para dar prosseguimento à minha jornada, mas não deram as caras. Passei o que me pareceu um dia inteiro. Em retrospecto, não pode ter sido tanto tempo, perambulando sozinho pelo aeroporto de Salisbury. As pessoas eram bastante carinhosas comigo, alguém me pagou o almoço, e me deixaram andar pelos hangares e olhar os aviões. O estranho é que minha memória registra esse como um dia muito feliz, em que eu não sentia medo de estar sozinho ou do que podia acontecer comigo. As pessoas que deveriam me receber enfim apareceram. Cheguei a um Tali, onde, creio eu, Tão que me buscou em sua rural em Lis, que me agradou porque me lembrava de Creping Jani de casa. Conto essa história segundo as minhas lembranças. As de Davi Glynn são diferentes, e creio que talvez tenham sido duas viagens, uma com ele e outra sozinho.